Vamos lá então, nós estamos no nosso livro O Céu e o Inferno. Estamos no capítulo 6, Criminosos Arrependidos, essa segunda parte dos exemplos. Nós estamos estudando o caso do espírito de Castanel-Dari. É o quinto encontro que nós temos desse capítulo e o segundo desse espírito, né? Nós paramos aqui numa das perguntas, concluindo um raciocínio inicial. Só para a gente lembrar, a introdução desse caso é numa pequena casa perto de Castanel-Dari, que é lá no sul da França. Ouviam-se barulhos estranhos e ocorriam diversas manifestações que fizeram com que ela fosse considerada como frequentada por alguns fantasmas. Em razão desse fato, a casa foi exorcizada em 1848 sem resultados. O proprietário, Sr. D., tendo vindo habitá-la, nela morreu subitamente alguns anos depois. Seu filho, que quis morar nela, em seguida, um dia, ao entrar num dos quartos, recebeu uma violenta bofetada dada por uma mão desconhecida. Como se encontrasse completamente só, não teve dúvidas de que ela veio de uma fonte oculta, eis porque resolveu deixar a casa definitivamente. Na região há uma tradição segundo a qual um grande crime havia sido cometido naquela casa. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se com sinais de violência. Todos os traços para acalmá-lo foram inúteis. Todos os esforços para acalmá-lo foram inúteis. São Luís, interrogado a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não podemos convencê-lo a escrever. Apesar de tudo o que lhe foi dito, ele tem o seu livre-arbítrio e dele o infeliz tem feito triste uso. E aqui, a partir daqui nós iniciamos então com algumas perguntas direcionadas a Kardec, né, sobre esse espírito, sobre a sua natureza, né, o castigo que ele sofria estando preso naquele local. E aí então, na questão aqui número 8, né, tivemos aqui uma explicação para poder concluir essa passagem, né, que Kardec perguntou na 8ª questão, né, bom dia André, o estado em que se encontra esse espírito é o dos seres vulgarmente chamados condenados? E aqui então a resposta de São Luís: absolutamente. Existem outros bem mais horríveis ainda. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque variam conforme o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para esse espírito, a casa onde ele cometeu o crime é o seu inferno. Outros espíritos carregam dentro de si pelas paixões que os atormentam e que eles não podem satisfazer. E aqui depois um comentário de Kardec então, e a gente já inicia as perguntas seguintes. Kardec diz assim: com efeito, temos visto avaros sofrerem com a visão do ouro que para eles havia se tornado uma verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honras que viam conceder e que não se endereçavam a eles. Homens que na terra haviam comandado, humilhados pelo poder invisível que os obriga a obedecer, e pela visão dos seus subordinados que não se curvam mais diante deles. Ateus sofrerem as angústias da incerteza e se acharem em um isolamento absoluto no meio da imensidão, sem encontrar nenhum ser que pudesse esclarecê-los. No mundo dos espíritos, se existem alegrias para todas as virtudes, existem penas para todas as faltas, e aquelas que a lei dos homens não atinge, a lei de Deus sempre incide sobre eles. Além disso, deve-se observar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em condições idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, de acordo com o grau de adiantamento intelectual do espírito. Aos espíritos mais atrasados e de uma natureza bruta, como aquele de que estamos falando aqui, são aplicadas penas de alguma forma mais materiais que morais, enquanto que ocorre o contrário com aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas.
Aos primeiros é necessária a aplicação de castigos apropriados à sua rudeza, para fazê-los compreender o desprazer da sua situação e inspirar-lhes o desejo de sair dela. É assim que apenas a vergonha, por exemplo, que a eles causaria pouca ou nenhuma impressão, aos outros seria intolerável. Então aqui, nessas colocações de Kardec, ele conclui assim dizendo para nós: nesse código penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus com suas criaturas se revelam até nas mais pequenas coisas. Tudo é proporcionado e combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados os meios de se reabilitarem. As mais pequenas boas aspirações de suas almas são levadas em consideração. Segundo o dogma das penas eternas, ao contrário, no inferno estão misturados os grandes e pequenos culpados, os culpados de um dia e os de 100 vezes reincidente, os endurecidos e os arrependidos. Tudo é calculado para mantê-los no fundo do abismo. Nenhuma tábua de salvação lhes é oferecida. Um só erro pode lançá-los no inferno para sempre, sem que seja levado em conta qualquer bem que ele tenha feito. De que lado se encontra a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? É uma análise de Kardec, bom dia André, uma análise de Kardec, falando então sobre a questão dessas penas, e as penas proporcionais a cada espírito de acordo com o seu crime e também de acordo com suas condições, sempre dando oportunidade do espírito se reconstruir a partir do seu esclarecimento. Outra pergunta que foi feita por Kardec, isso dirigido então a São Luís. Esse espírito, apesar de sua inferioridade, é sensível aos bons efeitos da prece. Temos visto ocorrer o mesmo com outros espíritos, igualmente perversos e da mais bruta natureza. Então, como pode ocorrer que espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostrem uma ausência completa de bons sentimentos, riam de tudo o que há de mais sagrado, enfim, que nada os sensibilize e que neles não exista nenhuma interrupção no seu cinismo? Uma pergunta interessante de Kardec, porque a ideia que se tem sobre a tentativa de auxílio para esses espíritos, e os trabalhos que são feitos também por vários grupos espíritas, mostra para eles assim algo que é interessante observar, que é a reação de cada espírito diante dessa ajuda que é oferecida, principalmente através, por exemplo, da prece, porque a prece já tem uma conotação mais religiosa, Então nós temos ali espíritos de várias naturezas, alguns que se deixam influenciar, que são influenciáveis pelas ideias religiosas e espirituais, e outros que ainda mantêm uma visão, um pensamento materialista. Então, para aqueles que são mais embrutecidos, ao contrário dos que se imaginam, muitas vezes são mais sensíveis a esse auxílio que é enviado através da prece, do que aqueles mais tranquilos, porém mais materialistas, com pensamento mais céticos, que acabam ironizando, acabam até mesmo ridicularizando aqueles que tentam levar esse tipo de auxílio. Então é exatamente essa pergunta que Kardec faz. Então espíritos que são esclarecidos, algumas vezes também são violentos, não deixam de ser alguns, mas a ideia materialista faz com que eles mantenham esse cinismo, acreditando inicialmente que não há qualquer tipo de força superior, mesmo que eles sejam espiritualizados. Lembrando que dentro desse processo, inicialmente acreditava que não existia nada além da vida material. Nada incluindo Deus e a eles próprios. Bom dia, Ligeirinho. Depois que eles desencarnam, eles se veem vivos no plano espiritual, contradizendo aquilo que inicialmente acreditavam, mas continuam não acreditando em Deus e nenhuma outra força. Então a pergunta que Kardec faz é exatamente essa. Como pode ocorrer que espíritos mais esclarecidos se mostrem muito mais resistentes e muito mais céticos do que aqueles que mostram muitas vezes um embrutecimento no comportamento, mas uma sensibilidade na recepção dessas mensagens espirituais? A resposta de São Luís: a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende.
aquele que, levado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus desregramentos. Pode ainda, desregramentos, ainda os exagerando, como o fazem os espíritos infelizes. Sobre esse a prece nada pode, e nada poderá, a não ser no dia em que o indício de arrependimento manifestar-se nele. A ineficácia da prece para eles é ainda um castigo. Ela alivia somente aqueles que não estão completamente endurecidos. Então é um efeito que para nós dá a ideia, né, de que existe ali um envolvimento fluídico, existe ali também a mudança da vibração, mas o espírito, se por acaso ele tiver essa resistência, inicialmente ele não entra em sintonia com nada que não seja os seus próprios dramas, os seus próprios tormentos. Então por isso ele vai dizer que a prece para ele não tem efeito nenhum. E segundo, lhe é privada, né, a possibilidade de receber esse auxílio fluídico também, até mesmo pelo seu próprio ceticismo. Por isso foi colocado para nós, só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Então inicialmente a favor dele próprio, quando ele modifica suas situações, e também pelo auxílio que ele deixa de receber, até mesmo como uma forma de esclarecê-lo através do sofrimento, através da dor. Questão número 10. Quando se vê um espírito inacessível aos efeitos da prece, isso é uma razão para se deixar de orar por ele? A resposta: não, sem dúvida, porque cedo ou tarde ela poderá triunfar sobre o seu endurecimento e fazer com que nele germinem pensamentos salutares. Então aqui nós temos essas duas perguntas que Kardec faz, elas são, vamos dizer assim, perguntas paralelas ao caso que nós estamos estudando, porque ele faz uma abordagem sobre a prece, lembrando, por exemplo, de outros casos em que ela não teve eficácia, principalmente quando os espíritos mostravam certa resistência. Então aqui ele está fazendo aqui uma análise, exatamente sobre o efeito da prece, dadas essas circunstâncias que eles acabam encontrando nessas reuniões. Kardec faz um comentário para nós aqui. Diz assim: o mesmo acontece com certas doenças sobre as quais os remédios só agem com o correr do tempo. O efeito não é apreciável no momento. Em outras, ao contrário, elas agem prontamente. Se nos compenetrarmos dessa verdade, todos os espíritos são suscetíveis de perfeição, e nenhum está eterna e fatalmente voltado para o mal, compreenderemos que a prece cedo ou tarde terá o seu efeito, e que aquela prece que em princípio parece ser ineficaz, não deixou de depositar no espírito germens salutares que o predispõem ao bem, se nela não o sensibilizar imediatamente. Portanto, seria um erro perdermos a coragem porque não se triunfa imediatamente. Então aqui, o que a gente lembra é que sempre devemos ter em mente que o espírito, ele tornou-se endurecido, ele tornou-se agressivo, tornou-se, de um modo geral, um espírito mau. Mas a sua natureza é uma natureza divina. Então, na verdade, a condução do seu pensamento em direção a Deus é uma questão de transformação de suas ideias. Então a prece, nesse caso, ela vai ter um efeito positivo sobre o espírito, não necessariamente no momento imediato, mas ela vai então a longo prazo, através desse auxílio, através dessa influência positiva e salutar, então ele vai assimilando. A forma como a prece age sobre o espírito, para nós ainda é uma ideia ainda bastante limitada, bastante imperfeita. Isso porque nós temos o conhecimento que a prece eleva o pensamento, que faz o espírito entrar em sintonia, mas o modo como ela age, objetivamente, para nós ainda não é possível desvendar. Exatamente porque, pelo fato de ser um processo que se realiza num ambiente que é fora do mundo material onde nós conhecemos, significa então que nós temos ali uma pálida ideia
através das teorias, através dos esclarecimentos, mas nós não podemos ver efetivamente agir sobre o espírito, principalmente quando o tempo, né, faz parte desse processo, um tempo longo, que vai gradualmente, né, diluindo, né, ou dissipando, né, essa resistência que o espírito apresenta. Aqui no item número 11 nós temos: se esse espírito reencarnasse, em que categoria de indivíduo se encontraria? No início nós vimos que o espírito, então, da pior espécie, um verdadeiro monstro, embora não seja o pior que possa encontrar por lá. Mas então Kardec pergunta: se ele reencarnasse, onde exatamente ele se encaixaria na nossa sociedade? Bom dia, Zé. Isso dependerá dele e do arrependimento que sentir. Então, obviamente, o espírito vai passando por essas transformações, vai diminuindo a sua agressividade, vai aumentando o seu esclarecimento, vai se espiritualizando cada vez mais, então cada espírito pode reagir de uma forma diferente. Nós temos, por exemplo, espíritos que são muito embrutecidos, que necessitam de uma reencarnação. Essa reencarnação vem de uma forma compulsória, ou seja, de uma forma obrigatória, colocada no meio onde as experiências que ele vai viver sejam suficientes para neutralizar esse seu estado. Muitas vezes o espírito acaba sofrendo muito, porque a sua agressividade ela é, na verdade, contrabalanceada com uma agressividade que vai contra ele. Então, quanto mais agressivo o espírito, maior é a resistência que ele vai receber. Então não dá para simplesmente definir exatamente qual é a categoria que ele estaria se ele reencarnasse. A resposta de São Luís, então, colocou exatamente isso: dependerá dele e do arrependimento que sentir. Ou seja, não é possível, então, antecipar qual seria exatamente a categoria, porque dependeria exatamente de todas essas transformações que ele vivenciaria no plano espiritual. Kardec coloca aqui, então, um comentário, né? Várias conversas que tivemos com esse espírito, nele produziram uma notável mudança em seu estado moral. Eis algumas de suas respostas às nossas perguntas. Pergunta então Kardec: por que não pudestes escrever na primeira vez em que vos chamamos? A resposta que ele deu: eu não queria. A gente lembra que na primeira vez que foi chamado, então, Kardec escreveu em cima na introdução para nós. O espírito então estava agressivo, né, quebrando lápis, rasgando papel, né, fazendo ali, acontecendo, né, sem nenhum tipo de resposta racional. Ele respondia exatamente de uma forma bastante irracional, bastante agressiva. E aqui ele responde que simplesmente ele não queria. Depois nós temos aqui: por que não o queríeis? A resposta: ignorância e embrutecimento. Então, ignorância, né, pela sua condição, né, de esclarecimento. O embrutecimento, a gente lembra como a própria expressão diz para nós, o embrutecimento significa o endurecimento do espírito. Então, na verdade, ele foi se transformando nesse tipo de... foi transformando a sua personalidade. Pelo crime que ele cometeu, pela sua própria natureza, pelo tempo, 200 anos ele ficou nessa condição de perturbação e, consequentemente, então, né, fez com que ele transformasse o seu modo de pensar daquela docilidade possível para uma agressividade, que era um resultado natural, né, da sua própria condição. O Arnaldo colocou, né, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, nos esclarece que existem N maneiras de resgate e formas de reparação em relação aos erros cometidos, né? Então, exatamente, né, que é tudo muito relativo. Não se pode simplesmente fazer uma determinação. Aquele espírito que aparentemente, aqui no mundo material, tem ali um comportamento que, se fazendo um julgamento superficial... Como é que está o som, pessoal? Me dá um retorno, por favor. Se fazendo um julgamento inicial, daria aquela ideia de que ele seria aquele condenado eterno. Obrigado. Seria aquele condenado eterno. E, na verdade, o espírito, quando ele desencarna, de repente ele pode, logo na sua chegada no plano espiritual, se deparar com uma realidade que muda o seu comportamento. Então, enquanto para nós, aqui no mundo material, nós estamos vendo o espírito no inferno, sofrendo para sempre, no plano espiritual ele já está se redimindo com toda a sua dedicação, com todo o seu esforço.
recebendo ali toda a assistência de que precisa. Então não adianta a gente querer fazer um julgamento prévio daquilo que não depende, né, daquilo que só depende do próprio espírito. Vai depender do seu tempo, do seu esforço, do seu interesse, da sua dedicação, enfim, de tudo aquilo que ele pode fazer por ele próprio. Arnaldo colocou ainda, né, existe um trabalho intenso em analisar qualquer mérito para atenuar suas penas. A nossa visão, Arnaldo, é sempre aquela condenação punitiva. Né? Então, na nossa perspectiva, a gente quer, na verdade, né, alimentados ainda por esse sentimento de vingança, a gente quer que o espírito sofra. Então o nosso desejo é, vamos julgá-lo, condená-lo e puni-lo. No plano espiritual é o contrário, a visão que se tem de lá é exatamente a visão da possibilidade de redenção para todos os espíritos. Então sempre se procura, né, e nós temos visto bastante isso lá no próprio Memórias de um Suicida, nesse capítulo que nós estamos estudando, falando exatamente daquele trabalho terapêutico, né, para o reequilíbrio daqueles espíritos, que, da nossa visão material, eram aqueles espíritos que, por exemplo, eles se desencarnaram no final do século XIX. Eram espíritos suicidas, né, alguns deles no final do século XIX, outros até antes disso. Então, cometeram suicídio, e segundo a própria tradição, eles simplesmente não poderiam ser sepultados dentro de solo sagrado, né, dentro do cemitério regido pela igreja. Então a gente já imagina assim, ele cometeu suicídio, ele não tem direito à remissão, porque ele vai para o inferno e tudo mais. E já no plano espiritual nós vemos o contrário. Vemos ali um processo terapêutico que procura sondar os seus pensamentos, encontrar ali as causas daquele sofrimento todo, transformar essas causas, potencializar as virtudes para fazer com que ele se desenvolva. Então, na verdade, no plano espiritual, a visão é sempre aquela: todos os espíritos merecem a assistência do resgate. Obviamente, ele vai ter que fazer por merecer também esse resgate. Mas as portas para a sua remissão jamais será fechada. Então somos nós ainda que temos essa visão condenatória, né, de um julgamento, punitivo, né? Então, enfim, nós aqui do mundo material temos essa visão. Tanto é assim que basta ver que todos os criminosos que são presos, né, de traficantes, assaltantes, assassinos, corruptos, todos aqueles, né, que hoje são expostos na mídia, na nossa visão né, tomara que fiquem presos para sempre. Tomara que sejam executados, tomara que sejam linchados. Então a visão que nós temos hoje é uma visão punitiva. No plano espiritual eles estão ali, já se preparando para oferecer ao espírito todas as possibilidades de resgate. Obviamente que recebendo, né, essa oferta com também ali aquele ingrediente, aquele elemento educativo. O que significa que muitas vezes ele vai sofrer muito para isso, mas que jamais é fechada essa porta. Então o arrependimento é o início de tudo. O espírito arrependido sempre terá essa possibilidade. Então, do nosso lado, vemos ali a punição. Do outro lado, é visto então a educação, a remissão. Próxima pergunta. Agora, podeis deixar a casa de Castaneda-Ri quando desejais? A gente lembra que ele estava ali preso. Então, ou ele ficava, né, nas duas condições, conforme foi visto aqui, conforme foi trazido por São Luís. Ele tinha duas situações que ele podia. Se ele ficasse dentro da casa, ele reviveria todo o crime que ele cometeu. A gente lembra, né, ele cometeu o assassinato da esposa e depois do irmão, por ciúme que ele tinha, né, acreditando que havia alguma coisa entre eles. Então ele ficava revivendo esse crime. Roupa ensanguentada, punhal à mão. Então ele continuava sempre ali, dia após dia, vendo, revendo e revivendo tudo aquilo que ele via, que ele cometeu. Ou então ele ficava num lugar absolutamente escuro, quando ele tentava sair da casa. Então para ele era um verdadeiro tormento, né? Porque tudo acontecia dentro do seu campo mental. Então não apenas por aquilo que ele mesmo gerava, mas como a gente já estudou, até mesmo por aquilo que era imposto a ele, por aquelas forças exteriores. Então aqui na pergunta número 13, Kardec faz exatamente essa pergunta. Ele já saiu daquele estado de embrutecimento,
ele já começa a se comunicar, já começa a mostrar exatamente que ele tinha compreensão da sua natureza. E a pergunta é: agora podeis deixar a casa quando desejais? A resposta: isso me é permitido, porque aproveito vossos bons conselhos. Então, na verdade, assim, os conselhos que são transmitidos dentro desse processo de assistência a esse espírito, né, pela sociedade, pelos médiuns, pelo processo de incorporação e tudo mais, ele realmente mostrou disposição, e mostrando essa disposição, ele pôde então ter esse merecimento, porque ele, saindo daquele local, ele simplesmente viveria sua vida naquela perturbação, causando muito mais problemas do que soluções. Agora, tendo aí essa possibilidade, né, de demonstrando essa disposição de seguir essas boas orientações, então o seu quadro foi se modificando, o seu quadro mental foi se transformando, a sua realidade também. Depois aqui, na resposta: sentis algum alívio? A resposta: começo a ter esperança. E o que significa esperança para um espírito como esse? Nós já estudamos, né, a questão do tempo, que o tempo para cada espírito é algo muito relativo. E quando o espírito vive tanto tempo nessa condição de sofrimento, como nós vimos aqui, ele praticamente se declara como condenado por toda a eternidade. Principalmente se ele já traz na sua mente o dogma dessa punição eterna. E quando ele começa aqui, desse alívio, né, que Kardec pergunta, ele diz que começa a ter esperança. Essa esperança significa exatamente a expectativa de que a sua vida vai se transformar para melhor, saindo daquilo que ele vivia. E realmente já aconteceu. Se ele vivia vivenciando, né, revivendo o mesmo crime, ou mesmo na escuridão, e agora ele já começa a viver uma situação diferente, já mostra uma transformação positiva, que é o início de um processo melhor e maior que ele vai vivenciar. A resposta, a pergunta que foi: se pudéssemos vos ver, sob qual aparência vos veríamos? Então a pergunta que Kardec coloca, ela também é pertinente, porque lá no início, perguntado a São Luís, elas conversando, né, com o médium, que o vidente que se encontrava na reunião, ele descreveu exatamente isso, que o espírito estava ali, com a roupa ensanguentada, segurando o punhal. E aqui depois ele pergunta, né, depois desse tempo Kardec volta a perguntar sobre a sua aparência. A resposta, né, em camisa, sem punhal. Aqui com camisa, né, provavelmente, em punhal e sem punhal. Então já modificou, ele já deixou aquela arma que ele ficava o tempo todo junto a ele, como acontece com vários outros espíritos que cometem crimes. As armas, né, continuam ali sempre presentes, o sangue, a imagem das suas vítimas. Então aqui ele já começa a mudar a sua aparência. A resposta, a pergunta: por que não teríeis mais vosso punhal? Que fizestes dele? Que é uma pergunta também interessante, porque se imagina que o espírito tem aquele punhal como sendo algo, um objeto real. E quando pergunta o que você fez com ele, a resposta poderia ser: eu joguei fora, eu guardei e tudo mais, mas já lembrando que esse era um objeto criado, né, pela força do seu pensamento, né, na manipulação de fluidos. Então a pergunta que Kardec fez, ela foi exatamente para saber se o espírito tinha esclarecimento sobre a sua nova condição. A resposta: eu maldigo. Deus me poupa do desgosto de vê-lo. Então, inicialmente, aqui ele coloca, né, que ele reconhece exatamente o símbolo, né, a simbologia que traz aquele punhal, que é exatamente ele do crime que ele cometeu, e agora que ele não mais vê essa arma, né, aquilo que se transformou numa arma, ele então também não precisa mais reviver tudo aquilo que ficou registrado no seu pensamento como do crime que ele cometeu. Pergunta: se o filho do Senhor D, aquele que recebeu a bufetada, retornasse a casa, vós lhe faríeis mal? A resposta: não, porque estou arrependido. E se ele ainda quisesse vos desafiar? Oh, não me pergunteis isso, eu não poderia me dominar, estaria acima de minhas forças, porque sou apenas um miserável. Então seria mais ou menos aquela coisa, né?
quer ir, vai, mas não abusa. Né? Porque o espírito ainda traz dentro de si aquele instinto agressivo, aquele instinto primitivo, e que se for provocado, o espírito se perde, né, no seu desequilíbrio. Porque ele se coloca exatamente isso, eu sou apenas um miserável. Então é aquele espírito que, por mais que seja ali a tentativa, nesse momento, de se redimir, ele continua ainda trazendo aqueles elementos primitivos, né, nocivos na sua personalidade. Seria mais ou menos aquilo que a gente encontra hoje na nossa sociedade, que temos ali muitos criminosos que são presos, né, aqui pelas nossas forças públicas, que então são levados para a prisão. E ele demonstra realmente um arrependimento. Mas o fato dele estar arrependido do crime que ele cometeu, o fato dele querer fazer alguma coisa melhor, não tira dele a natureza agressiva. Então, quer dizer, não provoque. Porque de repente ele pode voltar a cometer outro crime, talvez muito pior do que aquele outro. Porque ele está simplesmente quieto. Então ele conseguiu silenciar essa voz interior primitiva, né, que o instigava a esse tipo de comportamento. Então ela silenciada não significa que essa voz está inexistente. Então por isso sim, quer voltar para lá, volta, terá uma convivência ali dentro da possibilidade, né, da passividade possível, mas não abusar nessas provocações. A André colocou, né, pelo endurecimento do espírito, esse processo deve ter durado muito tempo. 200 anos, André. Creio que Kardec colocou as perguntas que considerou mais importantes do nosso entendimento. Né? Então, as primeiras perguntas, né, desse tempo todo que ele ficou, nesses 2 séculos, que foi de 1850 e pouco, 1859, se não me engano, até 1659, até 1859. Porque ele matou o irmão e depois que ele matou, ele conviveu ainda até os 50 e poucos anos. E aí depois da sua desencarnação, nesse tempo todo revivendo todo aquele drama, toda aquela cena, né, revendo aquele cenário, né, intensamente presente no seu pensamento, fez com que para ele fosse um grande tormento, e por isso ele foi se endurecendo cada vez mais. Porque é o que acontece, né, as pessoas ficam cada vez mais agressivas de acordo com as influências e estímulos que elas recebem. Basta ver, por exemplo, né, uma pessoa que, por exemplo, fala de um criminoso, por exemplo, criando uma situação. Ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, no seu dia a dia, mas uma situação fez com que ele cometesse um crime. Ele cometeu o crime e foi para essa prisão. Depois de alguns anos ele sai. Sem dúvida nenhuma ele sai completamente transformado. Para pior. Exatamente pelo ambiente hostil em que ele se encontra e pela forma como ele se transformou para sobreviver àquele ambiente. E então quando ele volta para a sua vida social, volta de uma forma transformada para pior. A mesma coisa acontece com as pessoas que vão para a guerra. Sai daqui um jovem, vai para o campo de batalha, quando volta como um homem transformado. Não apenas pelos seus traumas, pela própria mudança na sua personalidade, no seu caráter, que foi exigido pelo ambiente onde ele se encontrava. Era matar ou morrer. Uma ameaça constante, então ele teve a necessidade de superar essa pressão toda. Então é o que acontece com esse espírito. Embora ele não tivesse preso, interagindo com outros criminosos, ele estava ali vendo a sua própria consciência reproduzindo aquilo que ele vivenciou. Deixa eu ver aqui. Você fala do processo de transformação. Mas sim, houve aqui algumas tentativas, né? Kardec colocou para nós também aqui. Né, houve essa transformação negativa, né, aproveitando tudo aquilo que eu comentei, e agora depois esse auxílio que ele recebeu, que também durou pouco tempo. Porque conforme Kardec coloca para nós, ele não fala exatamente o tempo que levou tudo isso, mas fala, por exemplo, né, que as preces foram feitas e tudo mais, e foi exatamente a partir dessas questões aqui, da questão número 9, voltando um pouquinho aqui para a gente ver. Foi colocado então várias conversas que tivemos com esse espírito, nele produziram uma notável mudança no seu estado moral. Então não fala exatamente o tempo que levou para que esse processo acontecesse, mas também, né, não deve ter demorado muito, porque o espírito estava preso. Essas conversas que foram acontecendo foi realmente mexendo com ele.
dando possibilidade para uma nova experiência, vivenciar uma nova experiência. Kardec pergunta aqui então: conseguis entrever o término das vossas penas? A resposta: ainda não. Já é mais do que mereço saber, graças à vossa intercessão, que elas não durarão sempre. Podeis nos descrever a situação em que estáveis antes que vos chamássemos pela primeira vez? Compreendeis que vos perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil, e não por motivo de curiosidade. Aliás, essa observação de Kardec é muito interessante, porque muitas perguntas que são feitas em reuniões mediúnicas dá aquela ideia de curiosidade, e realmente elas são feitas para satisfazer a curiosidade. Quem é o espírito, onde ele vivenciou, por que ele fez tal coisa, o que ele está passando no plano espiritual, se ele já reencontrou com suas vítimas. São muito mais perguntas curiosas do que necessariamente perguntas úteis, produtivas. Então, dentro dessa pergunta que foi colocada por Kardec, a condição em que ele estava antes de ser evocado, qual era exatamente? E ele coloca a observação, para que o espírito responda, não apenas para saber se ele estava tão pior ou se ele está melhor agora, muitas vezes até um motivo de orgulho. Você estava tão mal, né? E agora eu estou te ajudando tanto, você está tão bom por minha causa. Como é que você estava antes? Então, na verdade, a pergunta ela é muito mais técnica do que de curiosidade. Técnica no sentido de esclarecimento. Resposta: já vos disse, não tinha consciência de nada no mundo, apenas do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, a não ser para me elevar no espaço onde tudo era solidão e obscuridade à minha volta. Eu não saberia vos dar uma ideia do que é isso, nunca compreendi nada. Desde que me elevava no espaço, deixa eu ver aqui. Desde que me elevava no espaço, era escuridão, era vazio, não sei o que era. Hoje, sinto muito mais remorsos e não sou mais obrigado a ficar naquela casa fatal. É-me permitido vagar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas observações que faço, porém apenas compreendo melhor a enormidade dos meus erros. Se por um lado sofro menos, por outro minhas torturas aumentam por causa do remorso, mas ao menos tenho esperança. Né? Então ele já começa aqui a entrever algo diferente. Então ele não pode descrever o passado exatamente pelo seu estado de completa perturbação, mas hoje ele já começa a vislumbrar algo diferente e também projetar para o futuro uma situação melhor. E esse melhor, claro, né, o melhor relativo à condição dele. O que seria melhor para ele, para nós seria algo terrível ainda. Mas esse melhor significa ele sair daquele estado punitivo em que ele se encontrava e agora vivenciar uma situação diferenciada. Pergunta: se devesseis retornar uma experiência corporal, qual a que escolheríeis? A resposta: ainda não vi, nem refletiu bastante para sabê-lo. Né? Então ele estava tanto tempo preso naquela condição que a ideia da reencarnação, a ideia de vivenciar uma nova experiência, era algo que simplesmente não tinha ainda passado na sua mente, passado pela sua mente. Porque o seu sofrimento estava exatamente na concentração total que ele tinha naquela realidade. Agora que ele começa a ver algo diferente, ele pelo menos vê que a situação está melhorando. Agora, o quão melhor está, o quão melhor vai ficar, é algo ainda, e como isso vai se transformar, ele simplesmente não sabe definir. Durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer vosso cativeiro, sentistes remorsos? Porque é algo interessante, né? O espírito, quando ele vai se endurecendo, devido a essa condição em que ele se encontra, ele não tem o porquê lamentar por aquilo que ele fez. Ele não tem porquê se arrepender daquilo que ele fez. Na verdade, a revolta faz com que ele se torne cada vez mais cego. E até mesmo a gente lembra também, quando pega, por exemplo,
até mesmo em situações de guerra. Estou pegando esses extremos, né, exatamente pela forma como o indivíduo se transforma e pela hostilidade daquele ambiente. Se no início ele sentia algum tipo de arrependimento, né, eu até me recordo de um depoimento que foi recebido por que foi dado, né, por um oficial da Força Aérea Brasileira na época da Segunda Guerra Mundial, né, que foi lá com os pracinhas e tudo mais na Itália, e ele dizia assim que nos primeiros dias de guerra, quando eles voltavam para o acampamento, lá para a base onde eles se encontravam, eles choravam muito, porque pensavam assim no tormento, na ideia de um companheiro que morreu. Depois eles pensaram assim que matou a primeira pessoa, né, destruiu uma aeronave inimiga, e lá dentro tinha um inimigo, mas era um ser humano e tudo mais. Depois de um certo tempo eles estavam procurando gente para matar. Depois eles começavam a contar: hoje eu matei 3, ontem eu matei 2 ontem, hoje mais 3, amanhã quero encontrar tal. Então, se no começo ele chorava, porque ele era sensível àquela situação de hostilidade, depois de um tempo isso se tornou simplesmente algo ignorado, porque ele foi se transformando. Então a pergunta que Kardec faz, que durante o isolamento em que ele se encontrava no cativeiro, se ele sentia algum remorso, a situação em que ele se encontrava era tão agressiva que ele sequer se preocupava com isso. Era a revolta, era o endurecimento, era simplesmente a insensibilidade diante daquilo que ele vivenciava. Então ele responde: nem o menor remorso, e foi por isso que sofri tanto. Somente quando comecei a senti-los é que foram provocadas, sem eu saber, as circunstâncias que ocasionaram minha evocação, a qual devo o começo da minha libertação. Obrigado, portanto, a vós que tivestes piedade de mim, e a minha vez esclarecido. Então, mais uma vez aqui, somente quando começou a sentir, é que foram provocadas as circunstâncias que ocasionaram a evocação. Então ele começou assim, a apresentar aquela demonstração inicial de vontade realmente de se transformar. Só um instantinho aqui. Mais um pouquinho. Vamos lá. Arnaldo colocou, né? Fica imaginando as condições de insensibilidade às dores, sangue e imagens que são oferecidas aos que se dedicam à saúde, né? Olha, Arnaldo, eu posso falar até por experiência, né? Eu trabalhei em área de saúde, né, em centro de terapia intensiva e tudo mais. Então, na verdade, a gente vai exatamente isso que o André colocou, né? Não é, você não se torna insensível. Eu me lembro que no começo era assim, um sofrimento muito grande. Quando o paciente vinha a óbito, muitas vezes eu chegava em casa chorando. Se era um paciente que você acabava se apegando e tudo mais, né? Então, com o passar do tempo, você vai mudando a sua postura diante daquilo, sendo muito mais objetivo, sem se envolver tanto emocionalmente com as dores das pessoas, mas tentando aliviá-las da melhor forma, né? Então, na verdade, assim, não é uma insensibilidade, porque do contrário seria uma indiferença, né, com aquilo que ele está vivenciando. Então, na verdade, é uma objetividade. Então, a gente acaba aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então, por isso a gente vê, né, que até mesmo as circunstâncias difíceis em que as pessoas acabam trabalhando, né, a gente vê muito isso, principalmente num país como o nosso, né, que apresenta ali algumas características bastante especiais, que mostra, por exemplo, uma condição social problemática, falta de condições de trabalho, uma remuneração que não é ideal para o tipo de trabalho que é feito, escala de trabalho. Então, na verdade, as pessoas vão se sentindo cada vez mais pressionadas dentro dessa realidade material, e ao mesmo tempo também contando com a própria insatisfação do público, né, dos serviços que são oferecidos, que o profissional ele acaba meio que se fechando. Infeliz por um lado, insatisfeito, né, por outro, sendo muitas vezes hostilizado por outro.
Então, assim, sim, há sensibilidade, mas uma mudança de postura que é fundamental para poder fazer um trabalho mais equilibrado, né? Pelo menos é assim que eu vivenciei a minha experiência, né? Então vamos lá. Só achar aqui a questão que eu tinha parado. Tá. Kardec coloca então aqui uma observação, né? Essa evocação não foi efeito do acaso. Como tal fato deveria ser útil a esse infeliz, os espíritos que por ele velavam, né? Para a gente ver, né? Havia espíritos ali que velavam por ele, embora ele fosse classificado como um criminoso da pior espécie. Então os espíritos que por ele velavam, vendo que ele começava a compreender a enormidade dos seus crimes, julgaram que havia chegado o momento de lhe darem uma ajuda eficaz. E foi então que provocaram as circunstâncias propícias. É um fato que temos visto acontecer muitas vezes. Pergunta-se sobre esse assunto, o que aconteceria a esse espírito se ele não pudesse ter sido evocado? E o que será de todos os espíritos sofredores que não podem ser evocados ou daqueles em que não se pensa? A isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação das suas criaturas são inumeráveis. A evocação é um meio de assisti-los, mas não é certamente o único. E Deus não deixa nenhum deles no esquecimento. Aliás, as preces coletivas também devem exercer sua parte de influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Deus não podia subordinar a sorte dos espíritos sofredores aos acontecimentos e à boa vontade dos homens. Desde que estes puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, um dos primeiros resultados do Espiritismo foi ensinar aos homens os serviços que, com a ajuda dessas relações, podiam prestar aos seus irmãos desencarnados. Deus quis, por esse meio, provar-lhes a solidariedade que existe entre todos os seres do universo e dar uma lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Abrindo esse campo novo ao exercício da caridade, Deus mostra o lado verdadeiramente útil e sério das evocações, desviadas do seu objetivo providencial pela ignorância e pela superstição. Portanto, os espíritos sofredores em época alguma tiveram falta de ajuda, e se as evocações lhe abrem uma nova estrada de salvação, os encarnados com isso ganham talvez ainda mais, pois que as evocações são para eles novas ocasiões de fazer o bem, instruindo-se sobre o verdadeiro estado da vida futura. Né? Então aqui, colocação importantíssima de Kardec, para variar, quando ele fala exatamente sobre a assistência que se tem no plano espiritual. Basta a gente lembrar, por exemplo, algo muito prático para nós, André Luiz, Camilo Castelo Branco, outros espíritos, em que nós vimos ali que a transformação na condição que eles vivenciavam, André Luiz naquela condição de perturbação, de culpa, de acusações, Camilo como suicida, sofrendo ali todas as acusações da consciência, revivendo todo o crime que ele cometeu, sofrendo as consequências desse crime. Esses dois espíritos, então, foram resgatados no plano espiritual, passaram por esse processo de transformação, se reabilitaram, e nós vimos ali que não houve nenhuma interação dos encarnados. Então aqui nós tivemos um caso que mostrou para nós então a assistência que esse espírito poderia ter recebido por uma reunião, por grupo mediúnico, por grupos mediúnicos aqui no mundo material. Por outro lado, nós vemos ali o mundo espiritual trabalhando com toda a intensidade, com toda a sua dinâmica, sem qualquer participação dos encarnados. E como lembra, que eu já comentei com vocês, né, o professor Severino Celestino, quando ele falava exatamente sobre a questão das reuniões mediúnicas, dos trabalhos de cura que são feitos nos centros espíritas, ele falou que isso daí, mais uma vez, né, exatamente o que Kardec coloca, é uma opção
de tratamento, é um recurso de auxílio que é oferecido através da interação desses dois mundos. Mas não significa que esse seja exclusivo, porque a pergunta seria, e se por acaso nós não tivéssemos o desenvolvimento dos grupos mediúnicos a partir de Kardec? O que foi feito antes de Kardec, né, para auxiliar os espíritos? Com relação à cura, com relação aos espíritos sofredores, aos arrependidos e tudo mais. Então tudo continua acontecendo, né, com a nossa participação ou sem a nossa participação. Tudo sendo bem encaminhado, de acordo com a necessidade e com o melhor aproveitamento de todos os envolvidos. Se por acaso isso pode oferecer para os encarnados algo especial, certamente nós participaremos. Se por acaso isso demanda, né, uma ação mais objetiva do plano espiritual, será feita também. Foi colocado, bom dia, professor. Nesse caso, podemos pensar na necessidade de choque anímico para auxílio do mais apropriado ao desencarnado? Sim, vai depender exatamente daquilo que eles veem de importância. Para nós ainda, eu pelo menos vejo dessa forma, Arnaldo, nós não temos condições de traçar um diagnóstico e apontar um tratamento eficaz. Tanto é assim que nós temos vários casos que são relatados de espíritos suicidas que são beneficiados com a interação com médiums, através da incorporação, através do choque anímico, através desse contato que vai auxiliá-los na sua reestruturação perispiritual e psíquica. Mas, por outro lado, nós vemos vários outros suicidas que foram também atendidos pelo plano espiritual sem essa necessidade. Agora a pergunta é, quando que isso é apontado que vale uma interação ou não vale? Vale a participação dos encarnados ou não vale? Isso para nós, eu acho que nós não temos ainda a capacidade de fazer essa análise, porque nós não conseguimos ver a realidade que acontece no plano espiritual. A nossa visão é muito limitada, nós vemos os espíritos que chegam, mas nós não sabemos por que eles chegam. Para que nós sabemos. Agora, por quê? Por que esse e não aquele? Sabemos que aquele que veio, certamente, veio para ser beneficiado. Né? Então nós temos ali vários e vários casos que, da mesma forma, trazem vários e vários tipos de tratamentos diferentes. Nós tivemos o caso, por exemplo, né, no próprio livro Libertação, de André Luiz, lá o caso do Gregório, né, aquele espírito, né, que poderia se classificar exatamente nessa explicação que foi trazida pelo Espírito São Luís, que falava que esse espírito de Castaneda-Ri, ele era um criminoso da pior espécie, mas que havia espíritos piores do que ele. Então talvez esse Gregório estivesse nessa categoria de espíritos piores, né? O líder de uma falange de obsessores que queria ali provocar o mal de qualquer forma. Qual o recurso que foi utilizado? Ele não teve contato com grupos mediúnicos, exatamente pela sua agressividade, poderia trazer um prejuízo muito maior, né, aos encarnados, ao grupo de trabalho, mas ele foi auxiliado por outros espíritos que vieram de esferas mais elevadas, como foi o caso, por exemplo, da própria mãe dele. Então nós tivemos ali André Luiz, da mesma forma, também foi beneficiado com a presença da mãe, e outros espíritos então vão fazendo esse trabalho. Então, na verdade, nós temos ali recursos de várias frentes que vão se juntando para trazer ali um resultado positivo maior. Né? Padre, bom dia, Francis. Vamos aqui então, né, nós concluímos então esse nosso estudo. Deixa eu ver aqui qual é o tamanho do próximo capítulo. Ele é um pouquinho grande, a gente não vai conseguir começar hoje. Não vai conseguir concluir hoje, né? Eu vou deixar então aqui para nosso próximo encontro, até porque aqui falta pouco para a gente poder acabar. Deixa eu ver aqui. Vamos em frente. Então nós temos aqui mais um espírito, mais um caso de criminoso arrependido, Jacques Latot, né, ou Jacques Latot, que é aqui o nosso caso. Tem aqui uma observação de rodapé, colocando assim para nós, na 4ª edição, alguns parágrafos do texto referente à comunicação desse espírito aparecem em ordem diferente da apresentada na 1ª edição. Aqui só um comentário técnico sobre esse novo caso. Observação de Kardec no início, na introdução. Um assassino condenado pelo Tribunal Criminal de Foix e executado em setembro de 1800
e 64. Então, mais um caso de execução que nós vimos aqui. Esse já é o nosso terceiro caso. Né? Vimos aqui o espírito Betoit, vimos aqui o Jacques Latot, vimos também o primeiro lá, né, que era o sacerdote, que também foi executado, né? Então, lembrando mais uma vez que foram executados aqui, né, 2 pelo menos foram executados com a guilhotina. Na época, né, nós estamos falando no século XIX, pós-Revolução Francesa, as execuções acontecendo ali com toda a naturalidade e tudo mais, então um espírito que foi executado, e aqui foi feita então a sua evocação. Em uma reunião espírita íntima, de 7 a 8 pessoas, ocorridas em Bruxelas, no dia 13 de setembro de 1864, olha aqui de novo então, ele foi executado em setembro de 64 e foi evocado no dia 13 de setembro de 64. Então provavelmente ali uma semana, né, de intervalo entre a execução e a evocação, em que estávamos presentes. Uma senhora médium traçou com uma agitação extraordinária, em caracteres muito grossos, e após ter riscado violentamente o papel, essas palavras. Né? Então Kardec presente lá em Bruxelas, na Bélgica, acompanhando então essa experiência, né, essa evocação. Ele então respondeu, né, o espírito já escreveu: eu me arrependo, Latot. Apenas essas palavras então, mais uma vez, caracteres muito grossos, riscado violentamente o papel. Surpresos com essa comunicação inesperada, que nada havia provocado, porque ninguém pensava nesse infeliz do qual a maioria dos assistentes ignorava a morte, dirigimos ao espírito algumas perguntas de compaixão e de encorajamento. Depois foi-lhe feita esta pergunta. Né? O curioso aqui então foi que uma reunião mediúnica para trabalhos diversos, e esse espírito então se manifestou, como se ele fosse ali um penetra, né, naquele trabalho. E aí então, já que Kardec estava ali, aproveitando exatamente essa comunicação, fez ali então perguntas diretas a ele, para poder tirar ali um melhor proveito daquele encontro. Que motivo pôde vos animar a vir entre nós, em vez de a outro lugar, já que não vos chamamos? A médium, que também é médium falante, respondeu de viva voz. Aqui, antes da gente começar a fazer o comentário, esse aqui é um dos poucos casos, né, dos raros casos que nós vemos nos trabalhos de Kardec, em que existe a psicofonia. E aqui ele fala de médium falante. Então o espírito se manifestou através da psicofonia. E, inclusive, essa é uma expressão que nós não encontramos nas obras de Kardec, né? Se eu não me engano, ele não usa essa expressão. Sempre foi médium escrevente, ou médium psicógrafo e médium falante. Mas a psicofonia, né, esse é um caso que a gente acaba não encontrando. Vi que sois almas que têm compaixão e que iríeis sentir piedade de mim, enquanto que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, e se afastam de mim com horror. Aqui também outra situação bastante curiosa. Como naquela época, a gente lembra que nós estamos falando de 64, né? O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então nós estamos falando ali de 7 anos de divulgação da doutrina espírita. Nesse caso, o que é interessante a gente observar é quando o Espírito diz que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade. Então imagina assim a quantidade de grupos mediúnicos trabalhando naquela época. Eram grupos particulares, não eram centros espíritas, né, que estavam se formando, mas eram grupos particulares que tinham por curiosidade evocar uma pessoa que tinha desencarnado, que acabou se destacando na mídia, acabou chamando a atenção do pessoal para poder fazer a evocação. Então, aquilo quase que se tornava uma brincadeira de evocação, pelo motivo de curiosidade, e não pela verdadeira caridade. Então esse é um detalhe extremamente interessante da gente perceber como as coisas aconteciam. E essas evocações, nós temos ali, por exemplo, relatos
e temos ali notícias que são registradas, né, tanto na mídia como livros que foram escritos, documentários que foram feitos, de muitos grupos mediúnicos na Europa, nos Estados Unidos, fazendo evocação de espíritos, para poder saber como é que eles estão. Nós chegamos até a falar sobre isso, né, quando surgiu aquele documentário sobre a Guerra do Contestado, né, o Contestado aconteceu ali se não me engano foi no começo do século XX, né, verifiquem para mim por favor a data da Guerra do Contestado, por gentileza, né, foi como final do século XIX, acho que foi começo do século XX, porque Canudos, nós estávamos na época do Império, Contestado, acho que já estávamos na República, se eu não me engano. E aí então surgiu aquele documentário, A Guerra do Contestado, né, fazendo ali uma apuração sobre os fatos, né, ouvindo historiadores, depoimentos de descendentes de pessoas que viveram naquela época, né, acho que foi acho que do 1904 a 1908, se eu não me engano foi alguma coisa assim, 1906, por essa época. Então, entrevistaram descendentes e tudo mais, e o diretor, então, ele teve o apoio de um grupo de médiuns da Umbanda. E esses médiuns, então, se colocaram à disposição para receberem as comunicações. A Regina colocou de 12 a 16. Obrigado, Regina. Está ali, então, né? Então, tanto que tem descendentes falando, né? Então, assim, os avós participaram, então não era tão distante assim. Já era Brasil República. Então, foi feita a evocação de muitos espíritos, né, que se manifestavam, ou mesmo permitiam a comunicação espontânea, de todos os grupos, desde aqueles que eram protagonistas, até aqueles que estavam relacionados com os camponeses, aqueles que estavam com os soldados, né, enfim, foram se comunicando. E eu levantei a possibilidade exatamente assim, né, que seria muito interessante se a gente tivesse um trabalho mediúnico dedicado a essas pesquisas históricas. Não simplesmente por curiosidade, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu queria evocar Dom Pedro II para saber como é que ele está. Isso não passa de mera curiosidade. Eu queria fazer a evocação do Michael Jackson para saber como é que foi a vida dele. Não deixa de ser uma curiosidade. Agora, quando nós voltamos, né, nós mudamos ali a sintonia do trabalho, buscando um conteúdo proveitoso, aí eu até falei, né, que seria muito interessante dessas pesquisas históricas se a gente chamasse, por exemplo, no caso de escravos, vamos falar sobre a época do Brasil escravo, do Brasil escravagista. Brasil, tanto o Brasil colônia como o Brasil império, né? Então nós tivemos ali os escravos. Vamos evocar então senhores de escravos, capitães do mato, os próprios escravos, para a gente poder conversar, para saber exatamente como era a realidade que eles viviam. Ou então vamos falar de uma guerra, vamos chamar ali soldados da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, vamos falar sobre espíritos que viveram na época do Brasil Império, para saber como era a vida no Brasil Império, né, a partir do depoimento que eles traziam, e depois as consequências espirituais e tudo mais. Então esse tipo de pensamento, né, que é algo que a gente traz hoje, coloca, mesmo que seja assim, né, fazendo uma evocação específica de um grupo de espíritos, teria como objetivo fazer essas investigações. Agora, de um modo geral, muitas evocações são... Nossa, seria muito interessante, Angelina, fazer assim temática, né, porque nós tivemos um livro interessante chamado Militares do Além. Ele foi um livro que foi formado por uma coletânea de psicografias que veio através do Chico, de psicografias que vieram no meio de outras tantas, né? Mas aí então esse grupo acabou fazendo essa pesquisa, coletando essas psicografias específicas de militares. Então temos ali militares, né, de alta patente, como marechais da época, generais, coronéis e tudo mais, falando exatamente sobre aquele período, né, do Brasil República, logo após a proclamação da República, e também a relação deles com o mundo material. Então isso me levantou exatamente essa ideia, que seria muito interessante se isso fosse possível, né? Olha, Santos Dumont, o Zé, tem um livro chamado Ícaro Redivivo, o Ícaro Redimido, eu até tenho esse livro, preciso ler, ele está aqui me olhando aqui do meu lado, que conta um pouquinho sobre a história dele.
né, a psicografia que fala exatamente sobre a vida dele inicialmente, depois o suicídio, depois a continuidade no plano espiritual, né? Então, esse livro fala sobre ele. Ele é um livro, um tijolinho, né? Tem que gostar de ler bastante para poder acompanhar essa história, né? Então tem ali. Agora seria interessante, né? Fazer um depoimento, né? Uma entrevista diretamente com ele também seria muito legal. Mas aí seria aquela pergunta exatamente, né? Qual é exatamente o objetivo dessa entrevista? Nós vamos incomodar esse espírito, se é que ele está encarnado, né? Também tem essa possibilidade. Então, né, nós vamos incomodá-lo apenas para poder fazer essa pergunta. Com que finalidade? É aí então que vem essa curiosidade nossa, né? Essa muitas vezes improdutividade no trabalho. E o que foi colocado aqui por esse espírito é exatamente ali que grupos que tiveram curiosidade de evocá-lo, exatamente porque ele foi executado. Quer dizer, não basta ele ser executado, as pessoas têm curiosidade de saber sobre ele, ou seja, uma curiosidade mórbida. Não apenas uma curiosidade, mas com um ingrediente mórbido ainda por cima. Vamos saber por que ele morreu, do que ele morreu, como é que ele morreu, o que aconteceu com ele. Tá, mas o propósito é levar algum tipo de auxílio, é colher algum tipo de instrução, ou simplesmente é saber por saber? Vamos fazer evocação porque naquele livro está dizendo que pode. Naquele livro está ensinando como faz. Então, já que é assim, vamos evocar aquele cara. E é então que esse espírito, nessa condição de sofrimento que ele se encontra, ele percebe exatamente as intenções. E aí então ele se afasta, ele se recusa, ou então ele mostra ainda aquela agressividade que ele tem, aquele medo todo. E aí então as pessoas acabam ignorando, tendo medo inclusive dele próprio. Então essas situações que hoje nós vemos, né, de uma forma muito diferente pelos trabalhos que são feitos nos centros espíritas, né, com todo aquele protocolo, com toda aquela seriedade, a organização, o programa, né, que foi feito também, hoje nós já não vemos mais isso. Pelo menos não de uma forma aberta daquilo que nos chega. Mas naquela época eram grupos que faziam. Eram pessoas que se juntavam, olha só, tem aqui no jornal, vamos chamar ele? Vamos. Não acontece, por exemplo, no centro espírita nos tempos atuais. Em que primeiro não fazem evocação. Não, pelo menos de modo geral. Talvez assim salvo algumas exceções de necessidade, até mesmo de exceções de trabalho. Mas o que nós vemos é que hoje tem uma seriedade, uma responsabilidade, um cuidado muito grande com essa parte de caridade, principalmente. Mas naquela época eram pessoas que não tinham qualquer tipo de compromisso com instituições. Faziam porque sabiam fazer, sabiam porque era possível fazer. E aí então a gente começa a ver ali toda a categoria, né, de evocadores, desde aqueles curiosos, daqueles que são os interesseiros, daqueles que estão solidários, né, então todo tipo de ordem. Lá em cima, né, o Zé colocou, né, esse termo psicofonia apareceu nos trabalhos do Chico com Arnaldo Rocha, né, instruções psicofônicas. A gente lembra que Arnaldo Rocha, ele era o marido da Meimei. E foi exatamente depois da desencarnação dela, né, tem um depoimento que ele traz muito interessante, depois que ela desencarnou, ele estava ali sofrendo muito, então ele foi chamado, ele era muito cético, e ele foi chamado então para participar de uma reunião mediúnica, ele não acreditava em nada, né, e aí então a esposa dele apareceu, a Meimei, né, e aí começou a mostrar para ele a realidade do plano espiritual, ele se converteu como espírita, se tornou um grande amigo do Chico, e fez ali belíssimos trabalhos também, né. Aqui embaixo também o Arnaldo complementou, né, o médium Chico Xavier revelou que Santos Dumont, o pai da aviação, reencarnou na cidade de Campos, em março de 56, como filho de Clóvis Tavares e Hilda Mussa Tavares, né. Inclusive ele já desencarnou, né, Arnaldo, se eu não me engano, foi uma reencarnação muito breve, né, desencarnação na adolescência, né. Lembrando que o Clóvis Tavares, ele foi o autor daquele livro A Mediunidade nos Santos, né, dos Santos, que a gente já estudou aqui também. Então, assim, né, gente muito bem afinizada com o Chico, né, que traz para nós várias e várias informações. Né, exato, né, então, assim, como a gente viu, né, já está estudando sobre isso, que nós temos aquelas reencarnações complementares, apenas para fazer com que se cumpra aquilo que o espírito precisa, né, para a sua reorganização. Então ele nasceu ali com todas as suas limitações e tudo mais e acabou vivenciando isso. Então, nesse livro, Zé, se você tiver interesse, o Ícaro Redimido, eu tenho essa coisa de redivivo na cabeça, o Ícaro Redimido conta a história dele.
né, de toda a experiência que ele vivenciou. Né, pessoal, vamos lá. Fechando por aqui então o nosso estudo. Depois a gente volta, né, foi logo no começo aqui que eu peguei. Então nós